Olá, meu nome é Rodrigo. Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre o telescópio refrator Bresser 127 por 1200 de distância focal. Bem, gente, esse aqui é o objetivo do telescópio. Vocês podem ver que tem ali parafusos, né, para fazer uma colimação, caso seja necessário. Tá? Aqui no protetor de orvalho, tá, do telescópio, ele é bem grande, tem essa proteção aqui em borracha, né, onde a tampa do telescópio ela encaixa perfeitamente, tá? E o filtro solar que vem, né, também ele fica muito bem preso, muito bem encaixado. A objetiva também me parece ser muito boa. É um telescópio acromático, tá? Então ela vai te dar uma aberração cromática, né? Porque quando a luz passa por um meio, né? Nesse caso uma lente, ela sofre uma distorção, né? Uma curvatura. Então, assim, as cores, né? Não fazem foco no mesmo ponto. E isso aí gera uma aberração cromática. Esse telescópio ele é um quase f10, né? Então ele tem um resíduo de aberração cromática sim, tá? Olhando, por exemplo, a Lua, só no bordo da Lua, se você dá um aumento muito grande para ver um detalhe da Lua, você não vê, tá, essa aberração, mas na borda, quando você vê uma imagem com pouco aumento, vai aparecer. Em Júpiter também vai aparecer, né? Estrelas muito brilhantes também isso ocorre, tá? Mas, assim, isso é uma coisa que faz parte deste tipo de equipamento. Se fosse um refrator f15, né? Provavelmente não haveria. Ou então um refrator apocromático, né? Também não há aberração. Bem, o tubo em si, né? Tem um acabamento branco, né? Um branco normal, né? Nem muito brilhante, nem fosco, está muito bem acabado, tá? Esse telescópio aqui ele tem essa alça, né, de transporte que, pô, ajuda muito para você segurar o telescópio, para transportar de um lado para o outro, tá? Que bem nessa alça aqui tem uma proteção para não arranhar o tubo e também para dar mais aderência, né, do tubo à alça, muito boa, tá? O Telluride, aqui eu não vou falar sobre ele, porque o Telluride não vem junto com o telescópio, mas essa luneta buscadora, ela vem, é uma luneta buscadora de 8 por 50, né, 50 milímetros de diâmetro, com 8 aumentos. É uma boa luneta, bem equivalente à que vem nos telescópios maiores da Skywatcher, como por exemplo, aqui de um refletor de 200 milímetros que eu já tive. A luneta buscadora é bem semelhante. Tá? O que difere é o suporte da luneta, né? Esse suporte aqui da Bresser, aí eu tenho a impressão que ele dá uma maior rigidez, né? Evitando um deslocamento, um desalinhamento da luneta com o tubo do telescópio. Aqui no Dovetail, o telescópio da Bresser vem com acabamento, uma plaquinha de alumínio, né? Que é essa plaquinha aqui, onde os parafusos fixam nesta placa, né? Isso eu achei mais um capricho, né, da Bresser, mas que, por exemplo, nos Dovetail da Skywatcher, são aqueles verdes, de tanto você prender aqui o Dovetail na montagem, né, acaba perdendo aquela cor, né, fica tudo marcado. Isso aí evita essa marcação no ferro, mas, sinceramente, isso não é problema algum, né? Então, assim, mas tá aí, né, funciona bem, não deixa marcar nem nada, e é um ponto positivo. Aqui são as especificações do telescópio, também ele é um f9.5, tá? E uma coisa muito boa no telescópio é o focalizador, tá? Esse focalizador, ele é muito preciso, tá? E tem uma graduação aqui, né? Ele, apesar de ser curto, isso aqui é o máximo de extensão dele, ó.
vou chegar no máximo. Esse aqui é o máximo de tensão, 4 centímetros. Tá? Mas aí o que a Bresser faz? A Bresser, ela envia junto 2 anéis metálicos para você fazer uma extensão do foco, né? Para poder dar o foco. Então, esse focalizador, você consegue girar ele, todo esse conjunto, fazer o giro de todo o conjunto através desse parafuso. Esses 2 parafusos aqui servem para dar uma tensão maior ou menor aqui no focalizador. Esse parafuso aqui, isso é para travar o focalizador. Tá? E aqui é a entrada para 2 polegadas. Então, são 3 parafusos que seguram a redução de 2 polegadas para 1,25, tá? E esse parafuso aqui é para segurar, tá, a diagonal. Tá? Essa diagonal que veio com o telescópio, eu diria que é o ponto mais fraco. Poderia ter vindo com uma diagonal um pouco melhor. Não pelo espelho dela, mas pelo corpo da diagonal ser em plástico, não ser de metal. Tá? Então esse foi o único ponto que eu notei assim de errado. Esse telescópio, ele vem com uma única ocular de uma Super Plus de 26 milímetros. Bem, gente, para finalizar o vídeo, eu quero falar um pouquinho das observações e dos testes que eu fiz nesse telescópio. Primeiro falando de estrelas duplas, né? Eu já consegui fazer a separação de Castor, Gama Virginis, Mizar e Zeta Botis. Eu fiz o Star Test nele, está mais do que aprovado, por isso não precisa mexer em nenhum parafuso aqui de colimação da objetiva. Tá? Eu fiz um teste de foco com Júpiter, né? Que quando você pega o focalizador e você entra com ele, a borda de Júpiter fica esverdeada. E quando você sai do foco, indo para fora, a borda de Júpiter fica violeta. Ou é isso ou ao contrário, agora não me recordo bem, tá? Isso eu li no livro do Guilherme Almeida. E aí esse teste fica exatamente como está descrito no livro, tá? E fiz um teste também com a lua cheia, né? A borda da lua cheia, ou em quarto crescente, seja como for, mas você tem que ver a lua, e fora da lua tem que estar tudo escuro, bem negro, e esse telescópio faz isso, tá? Então, assim, eu vejo que a ótica dele é muito boa, apesar de te dar uma aberração cromática residual, tá? Isso para mim não é problema, eu já comprei esse telescópio sabendo desse problema, dessa aberração cromática. Assim como você tem um refletor F5, F6, até F8, né? Eu acho até F8 mais ou menos, que vai te dar um efeito coma, né? Que são aqueles cometinhas bem nas estrelas que estão bem na periferia ali da sua imagem, né? Assim, você pode corrigir, como você também pode corrigir a aberração cromática desse telescópio aqui, com filtro violeta, se eu não me engano. E a aberração e o efeito coma, você vai corrigir com um corretor de coma, né, no telescópio refletor. Então, assim, não me afeta essa aberração cromática. O que eu já vi? Eu já vi, nesses 2 meses, os objetos Messier, que eu vou me referir agora, M1, muito tênue mesmo, assim, com muita dificuldade de ver, mas consegui enxergar ali a forma, né, da nebulosa, né, que é uma remanescente supernova. Vi M3, M34, M35, M36, 46, 48, 50, 93 e 103. Vi também, né, recentemente, algumas galáxias. Foi a M81, M82, M65, M66, M92 e M95. Assim, essas galáxias eu vi de uma forma muito interessante. Também M104, né, sombreiro, muito bem. Assim, mas o que eu quero dizer é que eu vi elas de uma forma bem similar à que eu vi com o telescópio anterior que eu tive, que foi um refletor de 200 milímetros f5 da Skywatcher. Assim, essas galáxias todas, né, eu vi
de forma quase que idêntica. A abertura de 200 milímetros não fez muita diferença para essa abertura de 127. Eu não sei exatamente se isso é o céu aqui, como o telescópio 200 milímetros é um telescópio muito claro, que tem um campo amplo, né? Ele é f5, e esse aqui é um telescópio mais escuro, então ele pode ter dado um maior contraste nessas galáxias, são muito tênues. Eu já vi também nebulosas planetárias, né? Não vou falar da nebulosa de Órion, que eu já vi perfeitamente, né? A galáxia de Andrômeda eu também não consegui ver ainda, porque ela está muito baixa no horizonte, já passou a época dela, então eu tenho que esperar lá para outubro para poder voltar a ver a Andrômeda, tá? Mas as nebulosas planetárias eu vi muito bem. Já vi umas 3 nebulosas. Vi a Esquimó, vi a nebulosa Saturno, a planetária Saturno, e vi a nebulosa do Anel, não vi ainda, tá? Mas eu tenho certeza que dá para ver, tá? Mas, assim, consegui ver bastante nebulosas planetárias. Bastante, eu digo, são 3 ou 4 que eu já vi. Mas é isso. Não quero alongar muito o vídeo, tá? Espero que sirva aí para alguém aí que esteja em dúvida, né, com relação à compra de um refrator, né, acromático desse modelo aqui, um pouco menor, um pouco maior. Basicamente o que vai mudar é o que você vai conseguir enxergar. Muito obrigado, e se você gostou, dá um like.